Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de interconexão e segurança de redes de computadores. Nesta aula sobre demanda 16, nós iremos falar do assunto de certificados digitais. Iremos entender para que servem os certificados digitais, conhecer o conteúdo presente em um certificado digital, bem como também saber o que fazem as autoridades certificadoras, aquelas que vão emitir os certificados digitais, mas quem são elas? E também a gente vai distinguir os principais elementos que fazem parte do ICEP Brasil, que é a que é responsável no Brasil nacionalmente para emitir certificados com segurança. Bom, então a gente vai falar hoje de certificado digital, então é um arquivo. O certificado é um arquivo que contém informações sobre o proprietário e a gente vai querer comprovar aqui a identidade de um proprietário, saber se é uma pessoa, uma empresa é uma determinada empresa, se o site é um site, se o programa de computador é um programa de computador. Um exemplo, por exemplo, seria o quê? No Banco do Brasil, ele tem um site confiável, que é o site do BBB. Então, você consegue, através do Banco do Brasil, saber, através do certificado que existe no site, se aquele site é confiável ou não. Evitando-se assim que você caia em ameaças do tipo de logar com suas credenciais do seu banco diretamente em um site não confiável. Isso é muito importante aqui para garantia de segurança. Nós não queremos aqui atingir os pilares sobre confidencialidade, nem também aqui relacionado à questão de integridade dos dados, e sim apenas garantir que aquele site é o ambiente adequado para você fazer suas credenciais. Então, obviamente, existe obviamente um site do Banco do Brasil quando você acessa informações criptografadas, né? Por exemplo, as informações que você fornece em um site de compra também é criptografado. Mas antes disso, para a gente verificar se aquele site é confiável ou não, a gente verifica através do certificado digital. Então, para garantir, então esse certificado ele vai ter informações. Que informações são essas? Nome do proprietário, a chave pública do proprietário, validade do certificado, entre outras informações importantes. Então, para que serve o certificado digital? Então, serve para comprovar a identidade de uma pessoa, de uma empresa, de um site, de um programa de computador. Essa seria o objetivo, né, dos certificados digitais. E tecnicamente ele é emitido através você pode mesmo emitir o seu certificado digital, mas que tem que ser reconhecido publicamente através de um órgão reconhecido, né, que a gente chama de Autoridade Certificadora ou CA. Um exemplo prático disso acontece no site do Banco do Brasil, que eu citei aqui no decorrer dessa aula. São certificados utilizados com muita frequência em sites, mesmo sem você perceber, neste caso você consegue obter informações e serve para confirmar a sua autenticidade. A gente está falando aqui do pilar da autenticidade, ou seja, garantir que aquilo é autêntico. Então, um exemplo de uso certificado acontece quando você entra no site de um banco. Nesse caso, estamos dando um exemplo aqui do site do Banco do Brasil. Através de um certificado digital, você pode clicar através de um cadeado na sua interface do seu navegador. E ao clicar nesse cadeado, você vai confirmar que aquele site realmente é do banco. Isso também permite que as informações fluem de uma forma mais segura e mais protegida entre você e seu computador. Vamos ver o exemplo aqui do certificado do Banco do Brasil. Bom, então eu vou entrar aqui no site do Banco do Brasil. E aí, em sequência, você vai perceber, por exemplo, que aqui no site eu tenho um cadeado. Ao clicar nesse cadeado, isso vai me dar a questão da segurança, né? Se você pode perceber, quando eu clico no... Ele vai conseguir... É porque não está compartilhando aqui a tela completa, né? Deixa eu só... Bom, deixa eu só tentar ver aqui. Bom, quando eu clico no cadeado, ele aparece a ligação é segura, você clica nele e vem certificado é válido. Ele vai aparecer algo assim, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, isso aqui, vocês estão vendo aí, né? Nesse caso, mostra exatamente o certificado do Banco do Brasil.
Bom, aqui nesse caso, deixa eu só entrar aqui no site novamente do Banco do Brasil. Esse aqui é o certificado que aparece, certo? Vai conter as informações essenciais. Não está trazendo aqui as informações. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Certificado, vim aqui, o certificado do Banco do Brasil. Pronto, achei. Aqui achou as informações do certificado do Banco do Brasil. Por exemplo, aqui tem em geral vem a informação de onde ele é emitido para o Banco do Brasil. Ele foi emitido pela Centico RCA Extended Validation Security Service CA, e esse certificado aqui do Banco do Brasil é válido até que data? Se você observar aqui a data da informação do certificado do Banco do Brasil, ele está relacionado a data de 5/12 até o dia 6/12. Você pode clicar nesse link aqui que contém declaração do emissor, ele vai direto para o certificado do emissor, nesse caso da Security, da Centigo RCA Extended Validation Security Service, e aí tem algumas informações que garantem esse certificado, ou seja, que esse site é confiável. Ele vem aqui justamente no seu campo, onde mostra as informações principais. A gente vai ver isso na aula de hoje, que é a versão, o número de série, o algoritmo de assinatura, o algoritmo de hash, que é da assinatura, o emissor, enfim, essas informações, elas são, acho que é melhor detalhar agora, que é importante para a gente ter um exemplo e mostrar na prática como funciona, né? Então, vamos lá. Bom, como eu falei, o certificado ele vem justamente com esses campos que eu citei, né? Tipo, esse é o conteúdo que tem o certificado. Neste caso, do Banco do Brasil, o certificado aqui tem a versão do formato do certificado. Só recapitulando aqui, só para a gente ter noção, a gente está falando aqui da padronização do formato do certificado. Então, essas informações que eu estou mostrando aqui são as informações que contém um certificado. Então, quando você clica no site do Banco do Brasil e verifica a questão do certificado, a gente conseguiu acessar essa informação através do cadeado que contém aqui em cima, a gente consegue obter informações gerais e em detalhes. Em detalhes, aqui a gente consegue ter uma situação importante. Porém, antes disso, a gente tem que falar sobre a questão de quem é que é responsável por emitir esse certificado de uma forma geral. Ela foi feita através, nesse caso, essa padronização, pela a X509, que é da International Telecommunications Union Telecommunication Standards Section, que é a ITU, né, nesse caso. E a ISO International Electronical Commission, que é o IEC, que foi publicada inicialmente em 1988 com o padrão X.500. Então, esse certificado aí, ele vem no formato, esse do Banco do Brasil, ele vem no formato do X509. Então, ele tem esses campos que ele vai incluir justamente a versão, que é a versão 3, ele pode assumir aqui 1 ou 2 ou 3, que é o indicador da versão, não é nesse caso. O número do certificado, que ele vem esse número de série, que é um identificador de inteiro para esse certificado. Tem a assinatura desse certificado através do algoritmo da assinatura. Ele usou o SHA, né, no caso, o SHA-256-RCA, que é um algoritmo, ele vai identificar o algoritmo da assinatura digital. Então, ele é usado muito pela CA para assinar digitalmente o certificado. Então, o algoritmo de hash que gerou esse número de série foi justamente esse algoritmo SHA-256, RCA. O emissor, justamente quem está emitindo esse certificado, é válido aqui pela Centigo RCA Extended Validation Security Service CA. Temos também aqui a validade a partir de dia 5 de dezembro de 2021 até 6 de dezembro de 2022. O requerente que solicitou isso através do certificado digital, através da Security, nesse caso, foi a do Banco do Brasil, a bbb.com, no caso eu falo BBB, é bb.com.br, é do Banco do Brasil, nesse caso. Então, nós temos aqui as informações relacionadas ao requerente e a chave pública dele gerada através de 256 bits relacionada ao nosso emissor da SHA-256. Nós temos também as informações geradas, esse aqui é gerado através da função hash, tá? Então essa aqui foi a geração da função hash e aqui é outra coisa que eu acabei confundindo, que é o número de série, é um número de série qualquer aqui,
relacionada para aquele certificado, né, nesse caso. É como se fosse um ID, né, nesse caso. Né? Então, nós temos a chave pública, né, que foi emitida, como falei, de 2048 bits, gerada através do SHA-256. E o parâmetro da chave pública tem aqui outras informações. Essas outras informações geralmente vêm com extensões que a gente pode adicionar. Isso aí pode ser feito com base no exemplo do site. Então, aqui eu tenho o identificador da chave, tenho uso da chave com o servidor, autenticação do cliente, enfim, essas informações que podem ser úteis aqui para o usuário. Mas no padrão, essas informações vêm até aqui, essa chave pública, todos os nossos certificados têm que ter essas informações. Bom, e aí eu vou também mostrar para vocês o outro exemplo, que nesse caso seria a aplicação. A gente vê a aplicação em sites de confiança como o do Banco do Brasil, e se não tiver essas informações dos certificados, você não entra nesse site, porque provavelmente vai ser um site com ameaça, certo? Então, a gente vai agora falar dos certificados relacionados aí, nesse caso, a um exemplo que a gente vai dar, que é o da Americanas, certo? Então, nós temos também o site da Americanas, para a gente ter como exemplo. Eu vou pegar aqui na apresentação, mostrar para vocês aqui o da Americanas. Entrei aqui no site da Americanas e vou fechar esse certificado. Bom, novamente, você vai ver aqui, contendo essas informações, você consegue acessá-las através, novamente, você clica no cadeado. Esse cadeado aqui, por sua vez, você ao clicar, ele vai aparecer: a ligação é segura. Você clica nele e vai vir certificado é válido. Essas informações vocês conseguem visualizar aí, eu só não estou conseguindo exibir aqui na minha tela de gravação, mas eu consigo abrir aqui o certificado das Americanas. Bom, deixa eu pegar aqui, acredito que eu achei já, esse aqui mesmo. Esse é o certificado da Americanas. Eu consigo ter as informações aqui, nesse caso foi emitido para b2wdigital.com, emitido pela DigiCenter SHA-2 Secure Service CA. Ele foi emitido recentemente, não recentemente, mas foi emitido aqui em dia 27 de 9 de 2021 e vai até 28 de 9 de 2002. Você consegue acessar a declaração do emissor quando você clica aqui nesse link. Tem também as informações, as mesmas coisas, olha só, do cabeçalho, das informações contidas, como a gente mostrou lá do Banco do Brasil. A versão é a V3, onde disser aqui das informações. Essas informações são títulos públicas, certo? Foi emitido pelo mesmo algoritmo de assinatura. O emissor foi um emissor diferente, ou seja, é interessante ter vários centros de autorização diferentes. Caso um centro desse caia, por exemplo, a gente consegue acessar o outro, porque se tiver ameaça, né, por exemplo, em um emissor desse certificado digital, todos os sites ou sites, empresas, enfim, que emitiram certificados com eles também estão vulneráveis, e aí é necessário que a empresa emita com outra empresa, nesse caso uma outra CA. Bom, é só para a gente demonstração dessas informações contidas aí na questão como exemplo, tá? Voltando aqui para a apresentação, nós iremos falar agora em detalhes a definição do certificado digital. Então, basicamente, ele é um conjunto de informações que são essenciais para distinguir um certificado. Essas informações, essas que eu apresento para vocês, seria o quê? O número de série do certificado, que eu já mostrei para você no exemplo do Banco do Brasil e também no site das Americanas. A chave pública do proprietário do certificado, a validade da chave pública. Também tem informações sobre a identificação da autoridade certificadora que emitiu o certificado e também a assinatura da autoridade certificadora. Então, temos todas essas questões aí relacionadas ao certificado. Então, é o conteúdo que contém. Então, é importante destacar que cada um dessas informações são importantes, que devem estar no conteúdo do certificado, conforme a gente mostrou nos exemplos. Bom, a gente viu que a padronização dos formatos certificados aconteceu justamente pela X.509,
que é da ITU-T, e também da ISO-IEC, né, que foi a que padronizou também essa questão do formato do certificado digital. Então, o que é que nós temos teoricamente? Olha só, a gente viu que essas informações continham exatamente aquele cabeçalho relacionado ao certificado digital, tanto do Banco do Brasil como dos sites americanos, que tinha a versão, o número do certificado, o ID do algoritmo na assinatura, o emissor, o período de validade, o titular e assim por diante. Tudo isso aqui vai gerar uma assinatura digital através de uma chave privada que só o CA tem. Então, o CA tem uma chave privada, ou seja, ele é o órgão responsável por gerar a assinatura digital. Então, consequentemente, ele vai ter aqui essa chave pública. Então, essa chave privada. Então, com base nas informações que são geradas, ele gera uma assinatura digital. Obviamente, vai ter um CA responsável que é por verificar as informações se estão verdadeiras ou não, né? Isso acontece no processo de autenticação. Então, uma autoridade certificadora é uma entidade que vai emitir, ou seja, enviar os certificados digitais para seus titulares. Então, ela envia esse certificado para o responsável. Nesse caso, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser um representante da pessoa, do site, né, do sistema de computações, pode ser também. Então, a sua CA, ela pode ser uma empresa na qual você trabalha ou até mesmo uma entidade que você paga para emitir seu certificado digital. Então, você consegue ter essas informações sendo certificadas, né, nesse caso. Então, o CEAS, ele oferece... Quais são os principais serviços que ele oferece? Ele oferece a autenticação das chaves públicas, o gerenciamento ou a listagem de revogação de certificados e também a assinatura digital de certificados. Então, ela pode fazer justamente essas três coisas. Então, por exemplo, a entidade final, que é a pessoa, ou a empresa, ou o site, enfim, ela pode ter três coisas. Ela pode solicitar a emissão do certificado, ela pode obter o certificado ou solicitar uma revogação do certificado. Então, ela solicita que essa emissão seja feita através do CA, ela pode obter esse certificado diretamente com a autoridade certificadora e ela pode solicitar uma revogação do certificado. Uma vez que, por exemplo, pode ser que tenha sofrer alterações das informações contidas do site, da empresa, por exemplo, ou até mesmo por questão de segurança. Por exemplo, o site foi invadido, houve uma invasão por atacante, e aí ela pode solicitar a revogação do certificado, dizendo que aquele certificado não vale mais. Temos também as autoridades certificadoras, que ela vai justamente fazer a autenticação com base nas informações que são enviadas para a entidade final. Então, vai ter um CA responsável, que a gente chama CR, que é o centro de autorização, mas ele que verifica esse processo de autenticação. O gerenciamento de chaves, que é feito uma emissão do certificado, ou seja, ele emite o certificado com base nessa autenticação. Ele pode revogar esse certificado por questões de ameaças, pode ter uma suspensão desse certificado ou uma renovação. Por exemplo, a renovação acontece quando o site já se venceu e ele renova esse certificado automaticamente, gerando, obviamente, enviando as informações necessárias para que haja a renovação. Ele pode suspender um certificado, né? Por exemplo, por questões relacionadas à segurança, tanto no sistema deles, como também no sistema da empresa que solicitou a suspensão desse certificado. E a revogação que acontece desse certificado também pode ser feita através dessa autoridade certificadora. A distribuição dos certificados também acontece, né? Nesse caso, ele vai enviar o certificado aos usuários finais e pode também ter um armazenamento de certificados em repositórios. Isso pode ser feito também numa listagem de revogação. Por exemplo, na listagem de revogação, é quando, por exemplo, o status sai de... O status venceu, por exemplo, o sistema, por exemplo, o certificado, e ele sai do estado de, por exemplo, válido para o estado de revogado. Então, o estado de revogado vai identificar que a validade do certificado foi prematuramente encerrada.
e, portanto, não é mais confiável. Suspender e revogar são duas coisas diferentes. Revogar é quando você terminou o prazo do certificado, vamos supor que acabou hoje, então o seu site vai sair de status para ativo, nesse caso válido, para revogado. Não é que foi suspenso, ele foi revogado, ou seja, ele venceu. E suspender acontece no processo que necessariamente não está relacionado à data. Ela pode suspender a qualquer momento durante o prazo. Ou seja, essa suspensão pode ser feita através de uma ameaça que aconteceu no sistema. Por exemplo, outras mudanças que podem acontecer na revogação, ou seja, a autoridade certificadora pode revogar um certificado por várias razões. Neste caso aqui, por exemplo, a data e a hora de submissão, da publicação, o nome do CA da emissora também pode estar relacionado disso, ou até mesmo o número de certificados. Mas há outras questões que podem estar relacionadas na lista de revogação. Por exemplo, pode ser que nesse momento que você solicitou justamente a revogação por algum motivo. Quais seriam esses motivos? Pode ser um comprometimento da chave privada do titular, pode ser também um comprometimento da chave privada da autoridade certificadora, o que significa que isso pode ser muito prejudicial porque todos os certificados que ela emitiu não são confiáveis e devem ser revogados. Por exemplo, a ameaça que dá do comprometimento da chave privada. Então, isso aí, todos os sites, todos os certificados que foram emitidos por elas não são mais revogados. Nesse caso, não são mais válidos, né, confiáveis. Uma mudança que acontece, por exemplo, de informações relativas ao titular de certificados também pode revogar uma assinatura digital. Um certificado digital, desculpa. E a violação, por exemplo, das políticas de segurança da autoridade certificadora pelo assinante. Então, se o assinante violou alguma política de segurança, então a autoridade certificadora também pode revogar o seu certificado digital. Bom, isso são as principais características que podem acontecer. Então, o CA deve divulgar uma lista de certificados revogados, e essa lista é uma estrutura de dados digitalmente assinados pelo CA, pela CA emissora desses certificados, no qual contém justamente a data e horário de publicação, o nome do CA da emissora e também o número de série de certificados revogados que ainda não expiraram. Isso tudo é composto, né, na lista de revogação dos certificados. Para poder confiar em um certificado, a aplicação deve verificar se o número de série do mesmo não consta nessa lista de revogação dos certificados. Para isso, feito vários métodos diferentes podem ser empregados. Por exemplo, a lista de revogação de certificados pode ser consultada pela própria aplicação, né, nesse caso, acessando o CA e fazendo download dessa lista. Neste caso, a aplicação deverá conhecer a próxima data de atualização da lista para fazer um novo download, né, da mesma. Outra forma de divulgação dessa lista é através do envio pela CA para as aplicações. Por exemplo, através de um certificado, por exemplo, seja revogado. Isso pode acarretar, por exemplo, numa carga excessiva na rede e além de não ter certeza que as informações não vão ser apagadas por intrusos quando estiverem em trânsito. A forma mais prática de verificação e revogação de um sistema de um determinado certificado é o envio de uma aplicação que solicita esse status de revogação diretamente ao certificado do CA. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo nessa figura, um formato da lista de revogação do certificado do X.509 na versão 2. Essa versão aqui deve ser especificar a versão 2, por exemplo, de algum campo de extensão que estiver presente e omitido se não existirem campos de extensão. A assinatura contém justamente o identificador do algoritmo usado para assinar a lista de revogação de certificados e também o nome do emissor. Isso aqui justamente mostra o formato da lista de revogação de certificados estabelecido na versão 2, incluindo, por exemplo, os campos pré-definidos e 0 ou mais campos de extensões na entrada, caso tenha, né, por exemplo, extensões relacionadas.
E os campos mais básicos do formato de revogação é estabelecidos, por exemplo, a versão, como falei, a assinatura, o nome do emissor e a atualização, que é justamente indica a data e a hora de emissão da lista de revogação dos certificados. Ele pode ser omitido se a próxima atualização for conhecida por todos os sistemas. Bom, nós temos também aqui no ICEP Brasil as informações relacionadas aqui nacionalmente, quais são as mais importantes e quais são as relacionadas às informações que vão nos dar, por exemplo, aqui, né, os órgãos emissores que vão emitir certificados digitais. No ICEP Brasil é uma infraestrutura composta basicamente por infraestruturas de chave públicas. Então, ela é responsável aqui no Brasil por essas chaves públicas. Ela foi criada em 2001 pela medida provisória. Ela foi estabelecida e a validade legal de documentos assinados digitalmente. Isso vai incluir aqui tanto os certificados digitais emitidos dentro da sua cadeia de certificação. Então, existe essa cadeia de certificação. Então, nós temos nesse caso, a ICEP Brasil é uma infraestrutura composta, por exemplo, de autoridades certificadoras e autoridades de registros. Eu vou ter aqui, por exemplo, na hierarquia, o comitê do gestor, que tem a função de atuar aqui na formulação e controle da execução das políticas públicas relacionadas ao ICEP Brasil, que ela inclui, por exemplo, aspectos de normatização, procedimentos administrativos, procedimentos técnicos, procedimentos jurídicos e procedimentos de segurança. Já a C raiz é a autoridade certificadora raiz. Ela é aquela que credencia, ela realiza também auditorias e fiscaliza as autoridades certificadoras. E também as autoridades de registro e também as demais entidades brasileiras habilitadas a fazer, nesse caso, registros digitais, nesse caso, certificados digitais. Ela consegue expedir, emitir, distribuir, revogar, gerenciar todos os certificados da autoridade certificadora de nível imediatamente abaixo dela. Então, quem está abaixo dela? Justamente são as autoridades certificadoras, que são as ACs, e as autoridades de registros. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco disso no Brasil, certo? Mas é só para a gente ter noção de como é que está a nossa hierarquia. Então, na autoridade certificadora, a AC, que não é a raiz, que é essa aqui, ela é responsável porque ela só faz a emissão, revoga ou renova certificados de outras ACs ou até mesmo de titulares finais, desculpa. E além desse caso, ela emite e publica aquela lista de certificados que são revogados, ou seja, aqueles que não estão mais válidos. E um certificado digital só deve ser emitido por um AC após a verificação dos dados pela autoridade de registro. Então, a parte manual é feita através da autoridade de registro, que é a AR. Então, a AR é a que faz todo o passo a passo, né? Basicamente, de receber os documentos, validar, encaminhar essas solicitações, ou até mesmo revogar os certificados listados pela AC. Então, que faz todo o trabalho manual. Porém, quem que emite o certificado digital é através da autoridade certificadora. Então, uma autoridade de registro tem a obrigação apenas de verificar pessoalmente a identidade e os dados requisitantes do certificado digital, a fim de garantir a autenticidade das informações fornecidas, não é um processo manual, né? Então, a gente vai mostrar agora o exemplo no Brasil. Então, aqui nesse caso, a AC raiz é a IT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é a autoridade certificadora raiz do Brasil, e que contém, por exemplo, a responsabilidade de credenciar e supervisionar os demais, né, nesse caso, autoridades certificadoras, que é, por exemplo, no Brasil tem o CEF, que é o Caixa Econômica Federal, a da Justiça, né, que é a autoridade certificadora da Justiça, que é a CEJUS, tem o CERPRO e tem o Serasa, e tem outros também aqui, né, que é o CERTISING.
Pronto, um exemplo disso aqui que eu tenho do primeiro nível é a autoridade certificadora, que nesse caso aí vai ser a UCEF, né, por exemplo, a CEF, que é a Caixa Econômica Federal. Então, ela está no primeiro nível da cadeia, né, nesse caso. Então, a CEF, ela vai emitir, por exemplo, certificados de FGTS, Previdência Social, por exemplo, é feito através dessa autoridade certificadora. Então, no caso, eu posso, no próprio, na Caixa mesmo, né, na Caixa Econômica Federal, eu posso tanto solicitar, né, enviar a documentação para a R, né, nesse caso, ela vai verificar toda a documentação, ver se está tudo ok, né, e aí em sequência a autoridade certificadora vai emitir, nesse caso, emitir, pode emitir ou revogar, né, mas se eu estou solicitando, ela vai emitir esse certificado digital se estiver tudo ok, nesse caso, pela autoridade de registro. Se não tiver nenhum problema na validação, então ela vai emitir o certificado para a pessoa, nesse caso, que solicitou. Isso é muito importante, porque aí eu vou ter justamente tudo isso em um mesmo local, através da Caixa Econômica, por exemplo. E aqui no Brasil, nós temos o exemplo do certificado digital, que é feito através do Serasa, né? Também tem o SCPF, o SNPJ, você pode entrar no site também da... Deixa eu entrar aqui logo para vocês verem, que é o da Serasa Online. Deixa eu pegar aqui Serasa, certificado digital. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Bom, eu tenho aqui o exemplo do certificado digital, né, presente da Serasa. Então, você consegue para sua empresa, se você quiser para sua empresa sem sair de casa, você consegue gerar o SNPJ ou NFE, né, que é a nota fiscal, se não me engano, e para a pessoa física o SCPF, que é justamente o que? Esses SCPFs é como se fossem cartões inteligentes que inclui, por exemplo, um tipo de hardware com um microprocessador e memória que ela é capaz, por exemplo, de armazenar várias informações e processá-las. E ela pode substituir justamente o documento físico. Então, você consegue, a partir dessas informações, gerar uma chave e mantê-la no dispositivo, permitindo assim que você faça operações criptografadas que possam ser realizadas dentro do próprio dispositivo. Então, isso você consegue obter através de um pagamento, né? Por exemplo, aqui a Serasa Experian, através do certificado digital, você consegue obter essas informações, né? Por exemplo, se você quer renovar, enfim, tem aqui algumas informações, né? Sobre os produtos que ele pode fornecer, tem aqui o que é um certificado digital, né? O que é o CPF, você pode acessar o site e obter mais informações sobre isso. Então a gente consegue ter aqui, por exemplo, o que é um SPF, ele é uma identidade digital destinada para pessoas físicas. Então é a mesma coisa que um CPF na versão digital, só que nesse caso ele vai identificar isso pelo meio eletrônico, né? Então ele vai identificar o cidadão pelo meio eletrônico e vai permitir que você faça realizar diversos serviços através do SPF. Então é possível assinar documentos digitalmente com validades jurídicas, né, em poucos passos. Isso você consegue fazer através do certificado digital do SPF aqui do Serasa. É um outro órgão, né, que faz isso e tem justamente aqui o valor, talvez, deixa eu ver aqui o pagamento, ainda, acho que tem aqui nas informações, tá a partir de R$ 155 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, então é só essas informações, né, que é interessante compartilhar com vocês, que devem ser ditas, né, nessa aula. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. A gente viu hoje informações muito importantes, né, para o conceito de certificado digital. Bom, então estudou o que é certificado digital, conheceu as suas finalidades, quem os emite. A gente aprendeu também
o seu formato, como é que é feito, né? Nesse caso, como é que tem as informações e também algumas tentativas de padronização desses formatos. A gente também viu que o que são autoridades certificadoras e como elas podem revogar algum certificado digital, assim como também pelos motivos pelos quais ela pode fazer isso. E também a gente viu brevemente como é que funciona a infraestrutura das chaves públicas do Brasil, o ICEP Brasil. E também as suas entidades que têm alguma função dentro dela, que é justamente a gente viu que conheceu, né, o SPF, que possui o certificado digital emitido pela Serasa Expresso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado por mais essa aula e nos vemos até a próxima.